Minha mãe já tinha 5 filhos. E Deus estava dizendo que ela ia ter 2. Era o 7º filho, ela precisava ter mais 2 filhos ainda. Esse Deus é tremendo. Passou o primeiro ano, minha mãe teve minha irmã chamada Iva. Passou mais um ano. A minha mãe engravidou. Quando ela estava com 3 meses grávida, eu estava dentro do ventre da minha mãe. Minha mãe gestante. Quando ela completou 3 meses de gravidez, meu pai chega perto dela, um homem carinhoso, simples, abraça com a minha mãe, dá aquele abraço mais gostoso, alisa a barriga da minha mãe, e meu pai diz as palavras mais fortes naquele momento. Meu pai, olhando para ela, disse assim: eis que esse menino que está sendo gerado no meu ventre. Quando meu pai dizia essas palavras, a barriga da minha mãe tremia, minha mãe gaguejou. Aí meu pai carinhosamente encosta a cabeça na barriga da minha mãe. E ali meu pai disse o seguinte: eis que eu não vou conhecer, mas as nações vão conhecer. O nome dele vai se chamar Ivo. O Senhor vai usar ele com tamanho poder. Quando meu pai acabou de falar essas palavras, ele abraçou, encostou a cabeça na barriga da minha mãe. Quando meu pai fechou os olhos naquela hora, nunca mais meu pai abriu os seus olhos. Ele morreu ali. Levaram para o hospital, mas foi mesmo a última palavra. Meu pai morreu, mas deixou para mim a palavra profética. Quando ele acabou de falar isso, ele partiu para a eternidade. Ele disse, abraçou com a minha mãe, encostou a cabeça e disse: eu não vou conhecer, mas a nação vai conhecer. Fechou os olhos e nunca mais meu pai abriu os olhos. Mas a terra, ele partiu para a eternidade. 6 meses depois, dia 3 de dezembro de 1976, eu nasci. Quando eu nasci, a casa ficou lotada de pessoas. A minha mãe fala que muitas pessoas foram lá para me ver. Era o menino da promessa. O menino que tinha sido profetizado 2 anos antes de nascer. O menino que o pai profetizou 3 meses que a mãe estava com ele na barriga. E morreu com a sua palavra profética. As pessoas trouxeram presentes, se alegraram, foi também a festa. 3 meses depois do meu nascimento, escute, querido, 3 meses depois do meu nascimento, a minha mãe ouve a voz de Deus, e a voz de Deus dizia assim para ela: Emília, pega todos os meus filhos e leva para o rio contigo. A mãe levava roupa, passava para os outros para nos sustentar. E naquele dia, o Senhor disse para ela: pega todos os meus meninos, todos os meus filhos, inclusive o mais novo, leva eles ao rio. Ela limpou todos nós, colocou debaixo do alvamento e estava lavando roupa no sol quente. 42 minutos depois, a minha mãe ouviu uma voz de uma menina chamada Nazaré. Aquela menina gritava em alto som: Emília! Era uma voz de desespero.
Naquele momento, minha mãe queria um. Ela não sabia para onde ir com certo filho. Mas sabia que estava firme com o Senhor. 17 dias depois, a minha mãe entra na igreja do pastor Francisco Filipe Bueno, o homem de Araguaína. Era uma manhã missionária. Naquela manhã eles estavam pedindo ajuda para mandar para o Equador, para o Peru e para a Bolívia. Minha mãe entrou dentro da igreja, os seus 7 filhos também, sentaram tudo no banco. Mas naquela hora que fazia o apelo, a minha mãe se condoeu, a alma dela ardeu naquela hora. Ela não tinha um cruzeiro naquele tempo, não tinha nada para doar. Fisicamente, financeiramente, não tinha nada. A minha mãe olhou para os seus 7 filhos, e no meio dos seus 7 filhos, ela pegou eu, que era o caçula, que tinha 3 meses, 17 dias de nascido. Ela me colocou dentro de uma cesta, feita dentro da boca. E com a sua mão ela levantou para cima aquela cesta. A igreja lotada. Ela entrou no meio do corredor da igreja, que vindo a minha mãe para o altar da igreja. Ela não tinha nada para doar naquela noite. Ela chegou diante do altar da igreja e disse: eu não tenho nada, as lágrimas desciam, mas eu dou o meu filho de oferta para esse Senhor. Eu dou o meu filho caçula. Eu dou ele no altar do Senhor. Minha mãe entregou no altar da igreja. Quando minha mãe estava me doando no altar da igreja, 2 obreiros, que foi infeliz nas suas colocações, apontou a mão para minha mãe e disse assim para ela: tira esse menino daqui, porque menino não é oferta. A minha mãe olhou para eles e disse assim: não toque, porque ele é de Deus. Muitas pessoas vão tentar te barrar, muitas pessoas vão tentar te impedir, mas vai ter sempre alguém para te defender. Não toque, porque ele é de Deus. Oh, devagar, cada um de nós tem uma história, meu irmão. Cada um de nós tem algo em nossa vida que nos marca. Naquela hora, o pastor Filipe, minha mãe disse que ele me levantou por cima e disse a seguinte palavra: esse menino vai ser grande na terra. Sobre ele terá um dom muito especial. Ele vai ser usado pelo Senhor. A terceira palavra repetida. Primeira da mulher 2 anos antes. Segundo meu pai, terceiro do pastor Francisco Filho, já partiu para a eternidade. Irmãos da igreja começou a chorar. Foi um rebuliço a minha mãe toda. Muitas pessoas levantaram para entregar algo para Deus ali naquela manhã. Eu escute aí que vem. Ele nunca esquece de você, irmãos.